Hoje à tarde, ela é muito especial, porque estamos em outubro e falamos do Outubro Rosa, que ele é recheado de muitas cores, mas o rosa predomina, porque é um mês de conscientização e sensibilização do câncer de mama. E eu que vivi na pele esse diagnóstico, sei o quanto que é necessário a gente falar cada vez mais e trazer informação de qualidade com profissionais que são pessoas, além de profissional, vai ver você com o olhar do humano, que foi isso que eu recebi, que faz toda a diferença. Então, hoje nós temos duas pessoas muito especiais, que é a doutora Ednari, mastologista, ela vai se apresentar um pouquinho para nós, e Cecília, com seu príncipe, Caleb, que também vivenciou um diagnóstico de câncer de mama, e eu vou deixar o espaço para elas se apresentarem. Doutora Ednari, por favor. Eu me chamo Ednari Nunes, sou médica mastologista. Fiz a minha formação em mastologia em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, e atualmente atuo aqui em Teresina, no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, e abordo todas as patologias de mama, inclusive o câncer de mama, que é a pauta do Outubro Rosa, é a finalidade assim, da nossa conversa maior nesse momento. Obrigada. Cecília? Então, me chamo Cecília, eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei muitos anos na minha área, sou especialista em terapia intensiva e saúde pública. Porém, quando eu tive grávida do meu primeiro filho, há 10 anos atrás, eu decidi me dedicar integralmente à maternidade. E aí, depois dele, eu ainda tive 2 anos depois minha filha, né? E Caleb veio aqui, como uma expressão de vida, da vida palpável, né? Me levando da morte para a vida. Então, eu atravessei o deserto em 2022 até 2023, deserto do tratamento do câncer de mama. Fui diagnosticada em julho de 2022 com câncer de mama. E no final do tratamento, eu engravidei dele, né? Então, assim, foi essa expressão, essa manifestação da bondade de Deus, muito além do que eu imaginava, já curada e grávida. E você falando, a gente já sente emoção. É verdade. A emoção já chega aqui muito forte, porque realmente é a vida, né? No momento em que às vezes o chão ali abre, a gente só vê a finitude. Verdade. E então, o câncer, ele tem esse estigma. Sim. Por mais forte que nós sejamos, por mais fé que tenhamos, receber o diagnóstico, né, é como se recebesse uma sentença de morte. O primeiro pensamento eu não vou ver meus filhos crescerem, né? Na época os meus filhos tinham 6 e 4 anos. E aí foi o primeiro pensamento, né, na minha família, no meu esposo. Mas a gente precisa confiar, né? Se permitir viver o processo para poder experimentar o propósito. Sim. Então a gente precisa abraçar o processo para viver o propósito. Então eu digo que hoje eu vivo o propósito. O propósito é isso aqui. É esse compartilhar da experiência incrível que eu tive, né? Um divisor de águas na minha vida. Foram muitos aprendizados. E eu tô vivendo o propósito porque abracei o processo. Que bom que a gente tá gravando isso, porque muitas pessoas precisam ver isso. É verdade. Então, é uma vida nova. Sim. E durante o meu processo também, a doutora Ednari olhou pra mim. E ela disse, vai ser um ano difícil pra você. E eu lembrava muito, sabe? Ela disse, a palavra dela vai ser um ano difícil. E ela me acolheu muito, sabe? Muita ética, muito profissionalismo. E eu sempre confiei muito. Doutora Ednari, doutor Danilo, as pessoas às vezes costumam, né? Vai em médico tal. Sim. Eu não fui em nenhum outro médico. Porque bateu ali, o primeiro sentimento foi de aqui é o seu lugar. Fica aqui e segue, né?
Mas eu acho que, antes de tudo, é como que começa esse processo, né? Isso. No meu caso, foi assim, divino. Porque eu, logo depois da maternidade, estava bem satisfeita com minha mama, né? 2 Sim. amamentações também. Sim. E aí eu planejava uma cirurgia com meu marido, de reconstrução. E aí, a gente conversando sobre a cirurgia, ele da área da saúde, ele fez um movimento de pinça no meu peito. E aí, quando ele fez o movimento de pinça, ele disse assim: eita, que esse carocinho aí tá grande. Eu nunca tinha sentido. Porque também foi quebra de paradigma pra mim. Sem familiar, hábitos de vida totalmente saudável, eu me considerava a mais saudável da família. Então, assim, um choque total. E aí, foi graças a esse movimento, a esse planejamento dessa cirurgia, que a gente chegou a descobrir o câncer em mim. E logo após a gente foi até a doutora Ednara, e de lá a gente já foi para ultrassom, biópsia, e o resultado veio 19 de setembro de 2024. Né? Como é que foi para você esse primeiro contato com a possibilidade de ser um câncer? Pronto. Eu estava de férias na casa dos meus pais. Eu sou pernambucana, apesar de já morar muitos anos aqui no Piauí. Mas todos os anos eu passo as férias de julho e dezembro na casa da minha mãe. E dia 9 de julho de 2022, eu palpei um nódulo. Eu sempre tive o hábito de fazer o autoexame. Assim, as mamas era uma região muito conhecida minha, né? Então, no banho, todos os dias, eu estava deitada assistindo um filme, então eu levantava o braço, eu palpava a axila. Era um hábito quase que automático, né? E que eu também sempre reforço muito essa importância, né? Apesar de hoje recomenda-se muito os exames de imagem, e eles são importantes, mas a gente precisa valorizar aquilo que temos de mais acessível, que são nossas mãos, né? Então, você vincular o autoexame a um acontecimento do seu dia, né? Então, no meu caso, era o banho. Então, naquele momento do banho, é um momento propício para estar conhecendo o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele fala. Então, ali eu deitei, palpei, e ali já veio um estranhamento. Eu disse, não, esse carocinho aqui, ele não estava aqui. Né? Então, assim, 2 dias depois já fiz a ultrassom, porque era um sábado. Então, na segunda-feira eu fiz a ultrassom. Na ultrassom, a médica já me deu um alerta para procurar imediatamente uma mastologista, porque eu nunca havia me consultado com mastologista. Eu tinha 38 anos, nunca tinha feito mamografia, né? Então, fiz a mamografia, com a mamografia em mãos, com a ultrassom em mãos. Já fui me consultar com a mastologista, e ela, com as imagens, já deu o diagnóstico. Não, realmente nós estamos aqui diante de uma neoplasia mamária. Então, naquele momento ali, realmente o chão se abriu. Eu lembro que eu não via nada mais do que ela tentou falar muitas coisas ali, ela foi muito humana, muito doce. Foi uma pessoa que Deus me conduziu mesmo, assim, Deus cuidou de todos os detalhes. Então, assim, mas eu não escutava mais nada, mais nada. Eu ali, como assim eu tô com câncer? Aí veio os pensamentos, o medo, né? O receio do que eu ia viver, da morte dos meus filhos, do meu esposo. Então, assim, e sem entender muitos porquês. Essa fase dos porquês, ela é natural e ela precisa ser acolhida, vivida por nós. Não é o porquê de colocar Deus na parede, né? De se revoltar, porque eu acho que isso se torna até pior do que a própria doença. Sim. Mas é no sentido de questionar, no sentido assim, de entender. Muitas vezes a gente quer entender. O que não tem como entender. Como é que eu vinha de um estilo saudável há 8 anos, uma alimentação anti-inflamatória, estilo de vida saudável, estava no auge do esporte. Então, assim, me dedicando muito bem ao esporte. Então, o que é que acontece? Por quê, né? Sim. Por que está acontecendo comigo? Não estou entendendo. Como assim, né? Como você falou, é uma quebra de paradigma. Sim. E nós sabemos que hoje, atualmente, né, as pessoas vão ser diagnosticadas com câncer. Existe uma estimativa triste que quanto mais jovens, são mulheres mais jovens, às vezes do estilo de vida saudável, elas vão ser diagnosticadas com câncer. E uma chave que eu queria só finalizar falando, assim, que pra mim
foi uma peça de um quebra-cabeça, né? Hoje já existe a medicina integrativa que considera o câncer como uma doença psicossomática. Sim. E eu posso dizer para você que eu sou um exemplo disso, entende? Então, assim, a saúde emocional, a saúde mental, ela interfere fisicamente. Então, o câncer, para mim, veio como uma mensagem de dizer assim: ei, você não é tão forte como pensava. Cuida das suas emoções, cuida da tua mente, sabe? Coloca limites saudáveis, Sim. sabe? Aprende a dizer não, aprende a não lutar guerras que não são suas. Então, tudo isso eu fui aprendendo durante o processo de conhecer outras histórias, iguais à minha, com pontos semelhantes, e estavam ali, mulheres também com câncer de mama. Será que é coincidência? Né? Sem teste genético positivo, sem história na família, mas com situações emocionais parecidas. Então, você entende? Sim. Pra E mim aí, foi uma esse é um resposta. porquê que na hora a gente não consegue perceber, mas que depois que passa tudo a gente consegue mergulhar no entender. processo, Verdade. no propósito. Entende? Então, hoje eu já administro situações bem mais de uma maneira totalmente diferente do que eu absorveria antes, entende? Sim. Não trago para mim o que eu faz 3 anos, né? Então, antes do câncer, eu agiria de uma forma. Hoje, eu ajo totalmente diferente. Sim. Entende? Então, isso realmente, para mim, foi um divisor de águas. Muito aprendizado. Muito mesmo. Que ótimo. Doutora Ednari, aqui a gente viu que Cecília ela tinha o hábito do toque, né? Do autoexame. Quer pipoca? Hoje, o toque ele ainda é das primeiras formas de identificação do câncer de mama, porque eu lembro que algum período aí teve a não recomendação. Queria que você trouxesse isso um pouquinho pra gente. É o seguinte, o autoexame, ele é super polêmico. Há quem defenda, há quem condene. Mas o que a gente pode falar é que, assim, o autoexame, ele não substitui a consulta com o mastologista, não substitui a mamografia de rastreamento, né? Então, olha, a mulher tem mais de 40 anos, ela tem que fazer a mamografia, só o autoexame não é suficiente. Mas, e aquelas mulheres que ainda não fazem mamografia, como é o caso da Cecília? Se ela não se tocasse, se ela não percebesse isso, né? Daí poderia ter evoluído e ela ter chegado a um diagnóstico em uma fase um pouco mais avançada, né? Então, assim, a gente recomenda, sim, que seja feito o autoexame. Ele, como ela colocou, ele pode ser adotado como uma prática de uma rotina. Pode ser um momento que nós mulheres, às vezes, a gente negligencia, mas todas nós deveríamos ter aquele banho prêmio, aquele momento ali da semana que você tira para fazer uma esfoliação, uma hidratação, um momento seu. E aí, esse momento poderia ser um momento de um autocuidado e um autoexame na mama. Você pode fazer tanto durante o banho, pode fazer também deitado, né? Sim. Você pode colocar a mão para cima, o braço para cima, com a outra mão você vem examinar aqui a axila, palpa a mama, pode ser circundando, o importante é que venha até a região do mamilo. Não, vou sair agora não. E ali você vai perceber se tiver alguma diferença de textura, se porventura aparecer algum nódulo, né? E ele é especialmente importante nesses casos de mulheres que ainda não fazem a mamografia de rastreamento. E também existem tumores que podem aparecer, que a gente fala que são tumores de intervalo. Eles podem aparecer entre uma mamografia e outra, né? Eles podem se tornar palpáveis. E aí, nesse cenário, o autoexame é super importante. Sim. Porque hoje a gente vê cada vez mais comum o diagnóstico em mulheres jovens. Eu, por exemplo, quando eu fui diagnosticada, eu tinha 31 anos. E não tô no rastreamento com indicação de fazer mamografia. Né? Então, assim, por isso que eu digo que foi divina a forma como eu descobri, porque eu não tinha o hábito do toque. Não fazia parte da minha rotina. E isso vem até sendo uma coisa que a gente, por muitos anos, lutou com o Ministério da Saúde. Até o mês passado, era preconizada a mamografia a partir dos 50 anos. E aí a Sociedade Brasileira de Mastologia já recomenda isso há mais de 10 anos, que seja feita a partir dos 40. E os estudos recentes mostram que
aproximadamente 30% dos casos dos diagnósticos acontecem em mulheres com menos de 50 anos, né? E a gente tem visto, assim, cada vez mais um diagnóstico em idade mais jovem. Por isso que é super importante ampliar essa avaliação. Alguma pesquisa específica que vem trazendo esses fatores de incidência nas mulheres mais jovens? Isso daí é a pergunta ouro, que todo lugar que a gente vai o pessoal fala, mas assim, todo mundo quer entender por quê. Não existe assim, não tem como a gente apontar um fator específico, mas uma associação de fatores, entre eles, a gente sabe que a mulher tem tido filho numa idade cada vez mais avançada, né? Então, às vezes escolhe nem ter às filhos. vezes não tem. A idade da primiparidade, que é a primeira gestação, é super importante. Acima dos 35 anos é um fator de risco. A questão da amamentação também. A mulher, como ela está mais inserida no mercado de trabalho, acaba que esse período de amamentação é encurtado. A licença maternidade, a maioria dos lugares é de 4 meses. Às vezes a mulher que é empresária, autônoma, não consegue nem esse período de amamentação. Sedentarismo, estresse. A gente está assumindo aquele papel de ser cada dia mais cobrada, em casa, fora, alimentação, que a gente acaba negligenciando. Eu sei que não é o caso de vocês, exceções, né? Mas assim, pegando geral, de uma forma geral, né? Na maioria dos casos. É multifatorial. E fora isso, a questão das fumaças, elas influenciam, essas queimadas que a gente vê cada vez mais frequentes, esses fuligens, elas são carcinogênicas, exposição à luz, seja luz de tela, luz artificial, né? Tudo isso já foi mostrado que pode provocar ali uma mutação, né? Alterar alguma coisa que pode levar a essa carcinogênese. Entendi. Então são os fatores, o nosso estilo de vida que vai mudando, né, ao longo do tempo. E muda para melhor em umas coisas e muda para pior em outras. Porque é exatamente nesse rastreamento de estar chegando para cada vez mulheres mais jovens, o autoexame para algumas mulheres não é o suficiente, né? Então, às vezes elas querem uma ultrassom, às vezes elas querem fazer uma mamografia e lutam por isso e às vezes vai ao médico e o médico diz não tem indicação. E aí fica... O que essa mulher deve proceder? Ela insiste em fazer esses exames de ultrassom, de mamografia, busca um especialista, um mastologista. Qual é o momento de ir até o mastologista? É importante também a gente falar, assim, o rastreamento, quando a gente fala essa palavra rastreamento, a gente faz uma varredura na população de uma doença que seja prevalente, o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher, e que o exame ele seja barato, tenha um custo ok. E a mamografia também tem isso. Mas a gente tem uma dificuldade porque mulheres com menos de 40 anos, elas têm a mama com muito tecido glandular, mais densa, então a mamografia ela acaba não tendo uma sensibilidade muito boa. Por isso a gente não recomenda, né, de rotina. Então, para essas mulheres abaixo de 40, geralmente, se não existe nenhum outro fator de risco, história familiar, mutação, alguma outra alteração na mama, a gente recomenda que seja feito o exame clínico. Ele pode ser feito pelo profissional, né? Digamos assim, esse autoexame também ele é feito, o exame clínico ali pelo profissional na consulta. Qualquer alteração ele deve pedir o exame, né? O que é recomendado para uma mulher que tenha menos de 40 anos, que não tenha um risco excepcional ali para câncer, é a ultrassom de mamas. Sim. E acho que é importante colocar também o quanto que é individual. Sim. O câncer e como que esse câncer, o tratamento, né, de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu fiz primeiro a quimioterapia, depois eu fiz rádio, cirurgia e tratamento hormonal. Sim. Atualmente eu já conheço pessoas que não precisaram passar por nada disso, só da cirurgia, não teve queda do cabelo. Olha só. E estão bem. Sim. Né? Então, varia muito do tipo de tumor. Né? Exatamente.
Porque ainda entra muito no desmistificar o que é o câncer, né? Como a sentença de morte que eu tive, que você teve, e que é a primeira reação mesmo. Mas engraçado é que as pessoas, às vezes, elas, por enfrentar esse tratamento que, digamos, é mais leve, porque não passa por uma químio, por uma rádio, elas ficam inquietas por achar que não, as pessoas consideram ela com câncer, mas ela não se vê com câncer. Entendi. Nossa. Então, assim, o câncer realmente ele tá muito associado ao sofrimento. Muito, né? É o pior mesmo do desfecho. Sem dúvida. Quando eu vou fazer o diagnóstico, assim, vou explicar para a paciente o resultado da biópsia, lógico, a primeira coisa que eu peço sempre para estar com uma acompanhante é como você falou, a partir do momento que você fala a palavra câncer ou maligno, o ouvido tampa, o mundo gira e a pessoa não consegue escutar, nada. entender as próximas etapas, né? Minha irmã estava comigo. Sempre isso daí é muito importante. Fundamental. E uma outra coisa que eu falo, você conhece alguém que teve câncer de mama? Geralmente todo mundo conhece, ou então já viu algum caso na TV. Eu digo, conhece, e o que é que você acha da doença? Eu digo, pois esqueça completamente, porque Cada caso é um caso. não existe nenhum caso igual ao outro, porque os tumores, eles são diferentes, o seu DNA é diferente daquela outra pessoa, seu estilo de vida, seu emocional, a forma como você vai receber o tratamento, tudo é diferente, então não tem como a gente comparar. Eu conversando aqui com ela, fui pescando aqui algumas informações da história dela, eu já percebi que o caso dela é completamente diferente do seu. Completamente diferente. Primeiro, o seu foi hormonal, o dela não é hormonal. A cirurgia foi diferente. Então, assim, foram coisas que são completamente diferentes, né? Sim. E aí é isso. Não, a pessoa evita se comparar, evita ver que... Porque confiar ali no seu tratamento e no médico que ele vai lhe falar, os passos que ele vai dar, né? Isso é importante. Porque chegam as pessoas elas ficam curiosas, claro, ficam preocupadas e às vezes são tantas perguntas que chegam e naquele início as peças tudo soltas. Sim. Então é uma bateria de exame que você vai montando ali um quebra-cabeça até... É muita coisa. É muita coisa. E no meio disso também, eu não sei se Cecília teve, mas o sentimento de culpa. A gente olhava para os meus fatores de risco e não encontrava. Sim. E eu sou psicóloga. Então, algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim, mas como que você tá com câncer? Você é super saudável. Deve ser porque você guarda todas as suas emoções. Então, como que eu recebi aquilo? Eu sou culpada por ter câncer. Em algum momento, emocionalmente... Sim, isso veio à tona, né? Na sua mente, essa culpa. Exatamente. Aí eu precisei reavaliar isso, né, em terapia e entender que câncer não é merecimento. Não. Chegou, foi uma condição e depois hoje eu consigo entender mais também. Mais, não é merecimento e nem consequência. Você entendeu? Sim, eu lembro nada do que você... Quando você passou comigo na consulta, você falou, meu esposo disse que eu ganhei na loteria. Você lembra que você me falou isso? É uma loteria que ninguém quer ganhar. Que ninguém quer ganhar. Mas que muda completamente, transforma, né, a pessoa. Sempre que a gente está em conversas assim sobre o Outubro Rosa, eu vejo o quanto aqui as pessoas elas ficam mais abertas. Você está mais aberta aqui do que lá no consultório. Esse olho nunca marejou na consulta. É a primeira vez que eu tô vendo. E a gente vê o quanto que a pessoa se transforma. Verdade. E passa a se priorizar. Você falou que você mudou, que tem coisas que você não faria antes, atitudes que você não faria antes, que você agora tá fazendo para o melhor, para o seu bem. Isso. Né? Semana passada eu estava num podcast lá no TRT, uma servidora do TRT estava lá, que teve câncer de mama, e ela falando que depois que teve a doença, ela já estava com 12 anos. Ela começou a fazer atividade, a vida dela era só trabalho, cuidar dos filhos, chegava em casa, arrumar a casa, cuidar
Depois ela começou a fazer atividade física, que faz atividade física todo dia, que isso e aquilo. E eu fico assim pensando, nossa, como ali você vê que a sua saúde é importante, que você é importante, tudo assim muda. Parece que vira uma chavinha, né? Verdade. Sim. Em relação a essa questão, respondendo sua pergunta da culpa, esse pensamento ele não me veio, Mila. Mas, assim, era mais no sentido, assim, um questionamento maior, era algo, realmente era ainda meio inacreditável, como você falou. O estilo de vida, todos os pré-requisitos para não ter câncer eu tinha. Amamentei meus 2 filhos, né? Assim, vinha de um estilo de vida saudável, alimentação saudável. Então, como assim? Então, eu não vejo câncer. E quando me veio também o conhecimento, e que aí eu me identifiquei sobre a questão das emoções e da saúde emocional e da saúde mental, eu também não me culpei por isso, muito pelo contrário, sabe por quê? Porque, assim, eu entendo que pra mim, eu não me conhecia. Eu achava que eu era forte, eu achava, não, tá tudo bem. Então a pessoa agiu assim, a pessoa te rejeitou assim, ela falou isso de você, não, tá tudo bem, não tem problema, tá perdoada, vamos continuar convivendo, entende? Eu esforçava, eu criava oportunidade com pessoas que estavam no meio, que não dava pra escolher, é família. Sim. Então, família a gente não escolhe, a gente aprende a conviver, né? A gente ama incondicionalmente. Então, assim, o que acontece? Mas eu passava por cima de mim mesma, você entende? Do que eu realmente estava sentindo para poder seguir a vida. Então, quando isso veio para mim, eu entendi, opa, peraí, não tá tudo bem, entende? Eu tô sentindo, o meu corpo tá sentindo e eu preciso validar. Eu preciso considerar a Cecília, você entendeu? Eu não posso só negligenciar pelo outro. Eu não posso querer tá tudo bem para que esteja tudo em paz. Não tá tudo bem. Aconteceu algo e eu preciso respeitar os meus limites. Sim. Então, hoje eu lido diferente com essas mesmas pessoas. Continuo amando, continuo convivendo de maneira saudável, certo? Porque tem mesas que realmente a gente precisa reavaliar se realmente necessita e valoriza a nossa presença, sabe? Sim. Nem toda mesa nós precisamos sentar em todas as mesas, você entendeu? Então, eu precisei aprender muitas coisas, sabe? E isso pra mim foi assim, uma descoberta. Não como um peso, não. Tem um versículo que eu gosto muito e que me acompanhou durante todo o processo. Romanos 8, 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu plano. Então presta bem atenção no que está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou eu amo a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem, e todas, não só as boas, as ruins também. E para aqueles que são chamados segundo o seu plano. Ou existe um plano para você. Existe um plano para Cecília. Existe um plano para ela. Que todas as coisas que acontecem na sua vida e na minha vão cooperar para que esse plano aconteça. Então, essa palavra, eu vou confiar nela. Então, o câncer, ele veio para mim de uma maneira que eu não cooperei para que ele surgisse, né? Porque até mesmo as pessoas que se alimentam errado, são sedentárias, elas não querem ter câncer. Sim. Entende? E elas, se chegassem pra ela e dissessem assim, olha, se você continuar assim, você vai ter câncer. Talvez elas até mudariam o estilo de vida. Não querem ter, não querem adoecer. Então, assim, a gente não cooperou pra isso, mas ele veio. Sim. Então, vai cooperar para o teu plano, para o teu propósito, entende? Nessa terra. Então, assim, isso pra mim foi muito forte. E foi o que me sustentou, sim, sabe? Nos meus pensamentos. Então, foi uma experiência muito rica, muito preciosa, sabe? Sim. Muito preciosa mesmo. E hoje eu contemplo tudo isso acontecer. Então, hoje eu entendi o que é que eu precisava aprender
né? O que é que eu precisava aprender. E hoje eu não só aprendi, como eu ajudo outras pessoas. Sim. Você entendeu? Então, o propósito, ele se cumpre em nós e passa por nós. Sim. Através de nós, entende? E aí eu começo a agradecer tudo que eu vivi. Então, eu não me vejo sem ter passado pelo câncer. Sim. Agradeço, meu Deus, obrigado. Como assim? É loucura, né? Você agradecer o câncer. Mas chega a um nível que você entende que a Cecília de antes, não quero ser a Cecília de antes. Sim. E eu precisei passar por esse aprendizado, por esse deserto, aprender, receber tesouros preciosos, que só tava lá. Olha só aqui a bênção, que tava na outra margem, me esperando. Você entendeu? Sim. Eu precisei atravessar para ele vir. Então, assim, como eu vou agradecer? Vou agradecer. Porque não é crédito da doença. Poderia ser qualquer circunstância, você entendeu? Câncer não tem crédito nenhum. Poderia ser qualquer circunstância difícil. Um luto, um desemprego, um divórcio, um problema familiar sério. Não necessariamente um câncer. O crédito não é da doença, mas o crédito é como você viveu o processo, e a presença de Deus, para mim, foi um divisor de águas. Sem ele, eu não sustentaria. Não. Porque a espiritualidade ela é um grande pilar. Muito. Né? Meu Você Deus. falou do versículo. As coisas chegavam para mim com o seguinte versículo: seja forte e corajosa. Sim. Josué 1:9. E isso chegava, eu ganhei um colar com esse versículo. Pepe, tá aqui. Ganhei uma pulseira, ganhei um anel. Olha só. Tinha aqueles biscoitinhos que tem a mensagem dentro. Mensagem. Não acredito. Abri o sério? biscoito, seja forte e corajosa. Meu Deus. Dia das Mulheres. Recebi a florzinha de cacto, lá tava, seja forte e corajosa. Entre várias mensagens tinha ela. Hoje na minha agenda a capa é Mila, seja forte e corajosa. Então usei isso muito como cartão de enfrentamento, né? Isso. Recurso mesmo para respirar. Isso. E as pesquisas hoje elas trazem, eu acredito, Senta que aqui, muito mamãe, isso, fica. a espiritualidade no adoecimento, Sim. né? Verdade. Você percebe isso no seu dia a dia, nos consultórios, diante do enfrentamento? Sim. Ela, Vai cair no chão. Cecília falou uma coisa e você também falou outra. Deixa Ela eu ver. falou estar doente. Ninguém quer estar doente. E uma coisa que você falou também. As pessoas elas associam o câncer ao sofrimento. Parece que se você tem o câncer e você faz uma cirurgia e vida que segue, o cabelo não caiu, você não enfrentou uma rádio ou uma químio, parece que você não tem a doença. E aí, quando chega nesse ponto, é uma coisa que serve pra gente refletir. Você está doente ou você tem um tumor? Que são coisas assim diferentes, né? Por exemplo, quando eu tenho um diabetes, uma hipertensão, que é uma doença crônica que me incapacita a cada dia se eu não cuidar dela, realmente eu estou doente. Mas se eu tenho um nódulo na mama que tem um diagnóstico de ser uma lesão maligna, que ela cresce, ela se prolifera a cada dia, mas que eu tiro, trato e resolvo, são situações diferentes. E o estar doente, ele está muito mais relacionado à mente e às sequelas do tratamento, né? Porque você vai fazer a quimioterapia e ali você pode ter náusea, queda de cabelo, mal-estar. A doença, ela traz insônia por conta de reflexos de controle, de compensamento, de ansiedade, né? Então, são coisas que provocam em você um adoecimento. Não que necessariamente o seu corpo esteja caindo em adoecimento, né? Então, para esse controle psicológico, ele tem tudo a ver com a forma como você vai lidar com isso. Com o tratamento, com a forma, digamos assim, de você adoecer ou não adoecer, né? Sim. Eu acho que tem muito isso mesmo. E a gente tem que falar sobre isso e desmistificar, porque o câncer, ele não necessariamente precisa estar associado ao sofrimento. E à morte. Falando uma coisa, eu vou complementar já essa história da morte. Cecília me falou que fazia quimioterapia de manhã e ia treinar à tarde, né? Então, assim, eu tenho certeza que você acabou lidando muito bem com os efeitos colaterais da químio, a prática de atividade física.
E a alimentação saudável fez com que os seus ovários resistissem àquela droga, né? Que geralmente o que a gente vê acima dos 35 anos, a regra, digamos assim, a maioria das mulheres tendem a entrar em menopausa, né? Então, assim, são muitos fatores que a gente precisa conhecer, desmistificar. E aí, falando essa questão da morte, eu lembrei de uma outra coisa. Eu tenho uma paciente que ela tratou de câncer de mama, eu acho que já tem uns 5 ou 6 anos. E ela era super preocupada, porque ela teve que tirar a mama toda, e o esposo dela era 10 anos mais novo do que ela. E ela ficava super preocupada com a questão da sexualidade. Doutor, eu tô preocupada, meu esposo é jovem, como é que a gente vai ter relação? Será que ele não vai querer procurar outra mulher? E olha que maluco, um dia, ela acho que estava com 2 ou 3 anos de acompanhamento, ela chegou para consulta comigo, um cara super jovem, sadio. Doutora, meu esposo faleceu. Acidente. Então, assim, a morte é uma coisa que é a única certeza que a gente tem na vida, vai acontecer com todos. E às vezes você pega essa palavra câncer e liga ali, é intrínseca. E sendo que não é. O que a gente vê um monte de mulher aí que tem muitos e muitos anos que vai morrer lá na frente de uma outra coisa que não tem nada a ver com a doença. Então isso precisa ser conversado também, sim, né? E muitas vezes a morte, né, ela não vem nem só mesmo o paciente oncológico, muitas situações acontecem que o paciente oncológico ele vem a falecer não pelo câncer em si, mas às vezes é uma comorbidade, sim, é uma imunidade que caiu muito e veio uma doença oportunista, veio uma situação que ele veio a falecer, não teve nada a ver com o câncer, entendeu? Não foi algo direto, foi uma comorbidade, né? Então tem esses casos assim também, né? Sim. Mas realmente é o medo, né? É o estigma, sim, cultural, talvez, né? Que é para desmistificar daqui a alguns anos, talvez, com um avanço tecnológico, com muitas mulheres sendo curadas. É muito importante a gente ter esse bate-papo. E tantas descobertas, sim, porque ó, no meu caso, o câncer que eu tive, que não é meu, nunca foi, né? Mas assim, o câncer que eu tive foi há 3 anos e eu já vi tantas novidades, tanto em tratamento, como em queda de cabelo, como em terapias genéticas, sim, sabe? Então, assim, a medicina, Deus é muito bom, né? Então, assim, compartilha esse conhecimento e esse avanço, e a medicina está sempre aí avançando. Então, existe esperança. Existe. Né? E a gente está aqui, acho que a mensagem mais preciosa é essa, né? Deixar essa mensagem de esperança, né? Saber que não está entrelaçado à morte, é uma doença grave, é uma doença séria, precisa ser levada a sério, tratamento rigoroso, né? O paciente cooperar com a equipe. Sim. Mas que existe, nós estamos aqui para contar a história, sim, né? E que assim a gente acredita que muitas mulheres também contarão suas histórias. E que a pessoa ela pode ter um direito de sentir tudo. Isso. Durante o processo. Verdade. Ela pode ficar com raiva. Sim. Ela pode sentir medo. Sim. Ela pode sentir solidão. Sim. Ela pode sentir alegria, culpa, tudo. Porque nós somos feitos para sentir. Sim. Né? Então, nesse momento, todas as emoções podem visitar. Verdade. Porque, às vezes, a gente exerce a gratidão e quando a gente reclama, é como se a gente deixasse de ser grato. Mas a gente pode reclamar, porque vai ter dias difíceis. Dias difíceis. Muito difíceis. A gente precisa se cobrar menos, se acolher mais. Eu coloquei muito na minha cabeça. Um dia difícil não significa uma semana difícil. Isso. Uma semana difícil não significa um mês difícil. Um mês difícil não significa um ano difícil. Não, vai viver um dia de cada vez. Exatamente. E aí, é tudo isso mesmo, o seu estilo de vida, a prática de atividade física, ela salva. É importantíssimo. Eu lembrava também que eu saía, às vezes, da quimioterapia e ia fazer bike na academia. Que eu sentia a necessidade de suar. De suar, de botar assim pra fora. E outra coisa que eu aprendi muito é beber água. Eu perco sempre minha garrafa, né? Eu comprei outra porque eu tenho esperança de não perder essa.
Mas beber água, assim, também foi uma grande mudança que eu precisei ter. Logo que é muito quente, né, Nesse Tereza? clima, né? Essa lua que nós E o temos. interessante é o que ela falou, assim, como para algumas mulheres o câncer veio e mudou o estilo de vida daquela mulher, né? Que trabalhava muito, que era estressada. Mais um quebra de paradigma da minha vida, porque eu tava vivendo pra família, não andava meio estressada, assim, de trabalho, não trabalhava. Então, feitei, foi muito louco mesmo eu me deparar com a doença que eu via, meu, gente, não combina, não. Com tudo isso que eu tô vivendo, como assim, né? Mas aí é a chave das emoções, né? Mas o que eu quero te dizer é que essa chave, se você entender que aquilo vem pra te ensinar algo, sabe? Seja em que situação for, em que contexto for, existe algo para você mudar e aprender e melhorar, gente, você vai estar receptivo. Você vai sair daquilo ali melhor, sabe? E isso é muito poderoso, porque te ajuda a passar de maneira leve. A mente, ela ajuda no corpo. A mente, sabe? Aquilo que você pensa, existe um provérbio que diz, aquilo que você pensa é o que você é. De tão poderoso que é o pensamento. Então a gente precisa entender que se aquela situação difícil veio para mim, não perde tempo. Claro que acolhe o momento do porquê, mas não perde tanto tempo perguntando. Mas pergunta assim, isso aqui veio para me ensinar algo, o que é que o Senhor quer me ensinar? Então aprende, guarda para você, compartilha se for preciso e vai viver o propósito e colhe os frutos. Né? Que é muito bom, é muito precioso, minha gente, é muito precioso. E eu passaria bem mais tempo com vocês. É muita coisa pra conversar. Mas tem vários outubros ainda, né? Que a gente vai vivenciar e quem sabe não nasce outros projetos, Verdade. né? E é essa mensagem que o câncer não é o fim, ele é um recomeço. Isso. Ele é um esperançar. E que a gente precisa exatamente saber quem está do nosso lado nesse momento. Verdade. Eu lembro muito, e é uma coisa muito forte para mim, é o amor na inutilidade. Porque, gente, ali eu vi realmente quem me ama. Porque eu chegava às vezes da químio, branca, folha, papel. E só deitava numa rede. Meus filhos me chamavam para brincar e eu não tinha energia. E ainda hoje eu tô menopausada, então energia é o que me falta. E eles estavam o tempo todo lá. Meu esposo, minhas irmãs, minha família, meus amigos. Eu tinha uma lista de pessoas querendo ir pra químio comigo. E eu não entendia. Porque eu vou estar lá, dopada, medicação, eu vou dormir. Mas a pessoa queria estar lá. Sabe? Então, assim, isso é amor e é o amor incondicional. Verdade. O amor sem condição, né? De estar segurando. Então, pessoas em que fazem a gente se sentir bem, que acreditam na gente, que acreditam no nosso propósito, que vão segurar a sua mão, né? Os profissionais, eles fazem toda a diferença. Toda a diferença. Então, eu me considero muito privilegiada, porque eu tive condições de um plano de saúde arcar com o meu tratamento. O meu também. E aí eu fico pensando nas pessoas em que não tem Que não tem. Isso era um ponto que eu ia falar. Eu tava esperando você concluir para eu falar aqui, Mila, que esse bate-papo foi super gostoso, mas Outubro Rosas, sempre em todo lugar eu gosto de falar, é que a gente ainda vê a mortalidade aumentando, não por conta disso que a Cecília falou, que a tecnologia vai avançando, que muita coisa muda, mas essa tecnologia que é caríssima, que a gente vê o pessoal fazendo estudo, que tem muita coisa bacana, ela vai beneficiar uma parcela da população muito pequena, né? E a gente vê que essa mortalidade que aumenta, ela se deve exatamente por conta daquela paciente que está lá no interior do estado, que não tem acesso a uma mamografia, ou que muitas vezes foge da mamografia, como eu trabalho em SUS, recebo inúmeros casos de pacientes que chegam com a mama toda tomada pela doença,
por vergonha, por medo, por uma essa desinformação às vezes, uma informação às vezes não tão fidedigna. por essa falta de esclarecimento do que a gente está falando aqui, que o Verdade. diagnóstico precoce, ele salva vidas, que o tratamento ele é suportável, que tem todo esse processo. E muita gente, às vezes, também teme a exclusão, que é uma coisa que acontece, né? Graças a Deus, não é o contexto de vocês, mas tem muita gente que acaba, que tem um diagnóstico que é abandonada pelo esposo, Sim, é excluída Verdade. pelos familiares, por amigos. Então, isso é uma realidade que ainda acontece. Sim. Mas todo Outubro Rosa, assim, é importante a gente trazer bons exemplos para que todo mundo entenda que o diagnóstico precoce ele salva vidas. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, menos agressivos são os tratamentos, maiores as chances de cura, né? E que a nossa vida é o nosso bem mais precioso, né? Sem a nossa saúde, a gente não consegue estar na vida do nosso esposo, dos nossos filhos, né? Então, ali a gente tem que parar e pensar e trazer esse momento, assim, de autocuidado com a saúde física e mental. Verdade. Exatamente. E assim, sempre que possível, durante o meu processo, eu conheci uma instituição e através dessa instituição, uma associação, né, não sem fins lucrativos, ajuda um educador físico, 2 assistentes sociais que se uniram e criaram, né, não tem suporte nenhum, vive de doações. E aí eu sou voluntária, né? Sou voluntária deles e através deles eu conheci a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí, que é uma rede que já tem uma estrutura maior, porque já tem muitos anos, né, no estado, já tem um suporte do estado, da prefeitura. Então, assim, já tem um serviço, uma ponte direta com São Marcos. Então, assim, eu tenho essa parte social também, que para mim também é um dos propósitos Sim. que eu vivo. Então, assim, e eu pude, infelizmente, me deparar com situações como essa, né? Que eu via que realmente eram pacientes que tinham chances potenciais de cura, né? Grandes potenciais de cura, mas que por conta da precariedade do acesso, a demora de muitos exames, entendeu? Elas vieram falecer, né? Cânceres infantis, que são... o corpo da criança é totalmente diferente do corpo de adulto, né? Então, assim, situações muito difíceis, né? Mas que a gente tenta ajudar a amenizar da melhor forma, com doações, com palavras, né? Mas eu acredito que, assim, esse movimento do Outubro Rosa, e que não fique só no outubro, mas que sempre a gente não fique só no outubro, né? Mas, assim, que a gente possa, tudo isso eu acho que fortalece essa conscientização, né, em todos os níveis, para que seja realmente criado políticas públicas, para que realmente sejam levadas em consideração essa população, porque só cresce, né? E aí a nossa voz chegue até elas também, para que elas percam o medo da dor da mamografia. Como assim, para você deixar de fazer mamografia porque dói? Porque existe esse estigma, né? Vai apertar minha mama, vai doer. Não faço. E como tem? Mas aí a gente fala, gente, vamos lá. O que é mais difícil? O que é mais doloroso? Um exame que vai te revelar ali como é que tá a tua mama, ou a dor do tratamento, ou a dor de estar com a doença. A gente tem que escolher o difícil, porque tudo é difícil, né? Então a gente tem que escolher o que é difícil. Qual é o difícil que você quer? É o difícil da prevenção ou o difícil do tratamento, né? Sim. Então a gente precisa encarar isso e nossa voz alcançar, chegar até elas, para que elas possam também ser proativas. Porque eu acredito que se essa população começar a ser proativa, as coisas começam também a mudar. E aí, assim, porque realmente as pessoas precisam ter esperança, né? Precisam ter esperança. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, doutora Edinari, também, uma mensagem para as pessoas que vão nos acompanhar, desse
desse diagnóstico que não é o fim, como a gente Isso. colocou aqui, né? Isso. Mas que eu acho que é uma nova porta, Uhum. que ninguém sabe como será, como todo novo, como toda mudança. Vai ter seus desconfortos, né? Suas dores, mas também vai ter muitas outras coisas, porque a vida continua acontecendo. É. Então, eu lembro muito que eu não deixei de fazer o que eu podia fazer. Então, eu não esperei o cabelo crescer pra sair, pra ir à Isso. praia, pra me divertir, pra fazer, Nada. sentir o gostinho da vida, Sim. né? Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né? Enfim, para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, que é super importante esse momento de autocuidado que a gente precisa ter e refletir diariamente, em todas as horas, todos os momentos, priorizar a sua saúde através de hábitos saudáveis, tentar se alimentar bem, fazer atividade física, evitar, na medida do possível, tentar controlar os fatores de estresse, tentar dormir bem, fazer higiene do sono. Tudo isso são coisas que o nosso corpo merece, né? Assim, falando mais em nível de prevenção. E com relação à mamografia, aquela mulher que tem 40 anos ou mais, é importante, mesmo que ela não tenha nenhum histórico familiar. A gente tem aqui 2 casos de mulheres que não tem nenhum histórico familiar e a grande maioria dos casos é assim, né? Até 90% dos casos de câncer de mama acontecem em pessoas que não têm histórico familiar de mutação, né, hereditária ao câncer. Então, se a mulher tem 40 anos ou mais, fazer pelo menos uma vez por ano a mamografia, né? O microfone. E consultar o mastologista. Pode pegar. E acreditar no processo de cura. É uma doença que, fazendo diagnóstico precoce, a cura é altíssima, de 40%, e que é tratável e que a vida continua lindamente. E onde é que as pessoas lhe encontram, doutora Dinara? Onde é que você está Deixa eu te atendendo? dizer. Se quiser deixar o Instagram. O meu Instagram é doutora.dinara Lopes. Eu atendo no Hospital Universitário, da Universidade Federal do Piauí, atendo no Hospital Santa Maria e na Clínica Una. Vai dar um choque. Cecília, quer deixar mais alguma coisa pra gente finalizar? Ver se tá inteiro ainda. Olha ali, ó. O som vai sair ali. Deixa aqui quietinho, tá bom? Pra gente poder ouvir, tá bom? Combinado. Oh, linda! Então, assim, a mensagem é que você possa acolher o processo, né? Se você estiver ouvindo, né, essa palavra, esse podcast, né? Se chegou até você... Ô, paizinho. Peraí, não pode tirar, não. Chegou até você é porque... Vamos ficar aqui um pouquinho. Eita, bebê. Vai sair já aqui. já. Vem cá. Olha aqui. Eita, olha o koala, Que filho. legal. Deixa eu ver. E aí, assim, se você chegou até você essa palavra, essas histórias, sabe que é uma história, uma linda história, né? Tão linda quanto a nossa, né? Tá acessível a você também. E vai muito da forma como você se abre para entender. Então, assim, acolha o processo que você está vivendo, para que você possa experimentar o propósito dele, né? Sabe que existe um Deus que é um Deus real, um Deus que tem o controle de todas as coisas, que nós perdemos o controle de muitas coisas na nossa vida, mas ele nunca perde. Então confie nesse Deus soberano. E assim, o fato de você rejeitar o processo não vai deixar de existir, ele não vai sumir porque você não quer viver, né? Então, assim, se você está diante dele, né, se submeta ao tratamento, receba o que você precisa aprender, se transformar, mude a rota, né? Mude o que precisa ser mudado, porque sem dúvida você vai experimentar uma vida muito melhor do que a que você tinha antes, né? Eu costumo dizer, até compartilho no meu Instagram algumas palavras, compartilhei tudo que eu vivi nas redes sociais, que eu entendi que era uma forma também de alcançar outras pessoas. Então, assim, e eu pude realmente chegar até elas,
mulheres de outros estados, eu conheci durante o tratamento que estavam vivendo ali, e a gente pôde trocar experiências. Então, assim, eu digo assim que a gente nunca vai ser, a nossa vida, uma pergunta muito comum, a nossa vida após um tratamento oncológico volta ao que era antes, né? Nosso cabelo, ele cresce, né, Mila? Nosso cabelo cresceu, o meu cresceu até mais cheio do que era antes. Eu cheguei com uma liguinha, a liga quebrou, porque eu ainda não me acostumei com esse cabelo tão cheio que eu fico comprando as ligas pequenas e ele não suporta. Eu tô até de penteado, olha. Pois é, então ele cresceu muito mais cheio. Então o cabelo cresce, a gente volta à rotina, né? Volta ao nosso peso, volta à nossa vida, mas a gente não é a mesma. Então eu digo para você que a vida após um tratamento oncológico, e que você vai ter essa vida após o tratamento oncológico, em primeiro lugar, esse primeiro ponto já é um ponto de gratidão, é você ter a vida após o tratamento oncológico. Essa vida ela não vai ser como era antes, vai ser melhor, porque nós mudamos, entende? Nós não somos a mesma. Então, receba esses aprendizados, né? Essa nova vida que está se aproximando, né, de você. E é isso. Existe esperança, tá aqui Caleb, existe a vida, não há impossíveis para Deus. Então, se você é jovem, quer engravidar, se for da vontade de Deus, não tem menopausa, não tem nada, não tem dificuldade hormonal que vai impedir. Então, assim, ele tá aqui para contar. Eu acho que a maior mensagem dele é essa. E a minha também. Obrigada, tá? Foi uma tarde muito maravilhosa. Me senti muito conectada, né, doutora Edinari? Muito obrigada. E até os próximos, que a gente com certeza vai ter mais encontros.